Olá, boa noite, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais, a TV educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre eleições e o eleitor. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política, coordenador do curso de Pedagogia da UEPG e professor do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindo. Muito obrigado, Ney, pelo convite. Eu espero poder esclarecer o público a respeito desse tema tão importante, especialmente nesse ano. Novamente agradeço a sua presença e muito obrigado a você que está nos acompanhando. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, eleições e o eleitor. Comigo no estúdio está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, que é coordenador do curso de Pedagogia da UEPG, professor do curso de mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em Filosofia Política. Professor, esse é um ano conturbado, a justiça eleitoral literalmente nos limita muito nesse período em que vivemos agora, na hora de citarmos nomes. Isso seria até interessante para que a gente fizesse uma análise candidato por candidato nas majoritárias e uma análise também dos representantes que estão no Legislativo, mas para evitarmos qualquer tipo de celeuma com a Justiça Eleitoral, vamos nos focar mais no aspecto filosófico, já que o senhor é doutor em Filosofia Política, do processo eleitoral e também na cabeça do eleitor. Como que o eleitor brasileiro pensa? Mas, antes disso, eu gostaria que o senhor fizesse, de maneira bem resumida, uma forma de introdução ao telespectador de como surge o processo democrático na história humana. Ok. Bom, Ney, o tema, pensando em democracia, é pensar justamente na história da nossa própria raiz cultural, né? Uma raiz cultural que é grega, né? Então, pensar em democracia é pensar numa história que nos remete, primeiro, ao reconhecimento de pessoas que exercem poder sobre outras, né? na história da nossa própria raiz ocidental, né? Nós precisamos aqui pensar em todo o contexto que envolve reconhecimento de cidadania a um momento histórico e que visa, por meio deste reconhecimento, determinar relações de poder, né? Veja, pensando em democracia, lá na Grécia Antiga, nós temos que falar de relações de poder que se estabelecem apenas a partir, né, do reconhecimento de determinados interesses em torno de uma classe já reconhecida como cidadã. Veja, nós não podemos aqui entender que a democracia grega era o mesmo tipo de democracia como aquela que nós temos hoje, né? Então, quem poderia, num processo de estratificação de classe social entre os gregos, ter voz e ter vez para expressar a sua própria opinião, né? Então, claro, os sábios, né, as pessoas mais antigas, as pessoas que têm um poder econômico, capaz então de ser reconhecida pela própria sociedade e capaz de fazer valer os seus interesses na própria constituição da cidade, né? Escravos, mulheres, não são reconhecidos como cidadãos naquele período histórico, né? E demorou muito tempo para que nós pudéssemos ter o reconhecimento da cidadania a toda pessoa que vive num determinado contexto social, político e econômico.
hoje nós temos o reconhecimento da cidadania, né, já na medida em que a pessoa ela tem a sua certidão de nascimento, né? Quer dizer, a certidão de nascimento ela implica a um membro da sociedade uma série de obrigações e também direitos, né? E após essa certidão de nascimento, você tem toda a documentação que constitui a cidadania da pessoa. Agora, um dos documentos mais importantes é qual? O título eleitoral. Por quê? Porque é por meio desse documento fundamental que ele pode expressar, né, os seus interesses e os seus desejos e emanar, a partir desta mesma cidadania, poder a um sujeito que vai governar a cidade, o estado ou o país por um determinado período de tempo. A raiz da democracia ocidental, pelo menos, se encontra então na Grécia Antiga, mas dentro desses moldes. Sim. Ou seja, só uma determinada classe tinha direito a esse, como eu posso dizer, conceito. Sim. Os demais eram colocados num grupo inferior. Inferior. Na cabeça dessas pessoas, né, à época. Mas esse conceito, ele, na realidade, durou séculos e séculos e séculos. A Revolução Francesa foi a revolução que tirou a monarquia do poder absolutista. Mas, naquela época, ainda havia uma diferença muito grande entre as classes dominantes e as classes dominadas. Ou seja, a burguesia podia até mesmo querer tirar os monarcas do poder, mas não queria deixar o poder econômico em hipótese alguma. Isso foi no século XVIII na França. Então faz pouco mais de 200 anos, não faz tanto tempo assim do ponto de vista histórico. Exato. No século XIX, os movimentos de esquerda, principalmente, exigem participação popular, exigem o direito de voto à mulher, e nós temos a democracia sendo implementada cada vez mais. Essa democracia teve influência do continente americano, ou seja, a Revolução Americana, que culminou na independência americana, norte-americana, em 1776, colaborou dentro desse conceito de democracia que hoje nós temos no Brasil, por exemplo? Sim. Então nós temos um movimento que se estende por toda a América, né, e que, é claro, vai influenciar no movimento de independência. Claro que no Brasil esse movimento de independência é até tardio em relação a alguns países vizinhos, né? E é um movimento de independência, mas que não significa já uma revolução política no próprio país, né? Esses dias, inclusive ouvindo o professor Leandro Carnal, né, professor de História da Unicamp, ele dizia, olha, até mesmo o movimento de independência do país pode ser considerado, durante a história, mais um golpe que ocorreu no país, né? Claro que ele tem daí todo o seu posicionamento a respeito dessa noção de golpe, mas nós não podemos aqui deixar de considerar que o processo de constituição sobretudo da ideia de república, ele é fundamental para quê? Para que você tenha a instituição de um novo modelo político nos diferentes países que processualmente ganham a sua independência, não é? E no Brasil isso é bastante tardio ainda, né? Não obstante, um momento importante que foi o de 1822, mas é apenas a partir da constituição de leis, né, e de uma ordem política republicana que nós temos um debate sobre a participação política dos cidadãos mais contundente no próprio país, tá? Eu gostaria só de também fazer uma consideração aqui, Ney, quando você fala sobre a Revolução Francesa, né, e essa ideia do poder da monarquia. Um pouco antes, na virada do século XVII para o século XVIII, um teórico que me chama muita atenção é Thomas Hobbes, né? E que fala sobre a origem do Estado moderno. Eu gosto muito da obra O Leviatã, do Thomas Hobbes. E nesta obra ele fala, olha, como que nasce, como que se dá origem ao Estado moderno. Então ele pensa, nós temos que falar, sobretudo quando
tratamos a noção de Estado em relações de poder, né? E me parece que, em Thomas Hobbes, o contraponto da relação de poder é a ideia de liberdade. Na obra, Thomas Hobbes pergunta assim, é possível viver um estágio de liberdade natural? Né? O que seria liberdade natural? Liberdade natural é aquele estágio de vida em que tudo aquilo que você quer, você faz, você adquire. Né? Ou seja, o desejo natural dos sujeitos de querer algo é o que sustenta as suas próprias ações. E aí Thomas Hobbes ele coloca um exemplo. Imagine que alguém, primeiro, ele precisa ter como sobreviver. Para poder sobreviver, ele precisa ter o que comer, o que beber, né, o que vestir e onde morar. Inclusive, Karl Marx também fala, né, essas condições são básicas de vida. Ele precisa, de alguma maneira, ter como sustentar essas condições de sobrevida humana. Tá? Karl Marx vai falar, é por meio do trabalho. Bom, mas voltando a Thomas Hobbes, você precisa ter como sustentar essas condições de vida. E aí ele vai falar, imagine se você se sustenta biologicamente a partir do seu próprio querer, num estágio de liberdade natural. Né? Imagina que você vive a partir de um contexto totalmente primitivo, né? Demarcando um local para você viver, buscando alguns meios para poder comer e também vestir. Mas vem outra pessoa e, no seu estágio também de liberdade natural, quer o mesmo que você. Deseja comer o que você queria comer, vestir o que você desejava vestir, morar aonde você, querendo primeiro, queria morar. Né? O que vai acontecer? A possibilidade aqui de um conflito eminente. Né? Então, do ponto de vista antropológico, o que se verifica? Não é possível viver o estágio de liberdade natural, que é a tendência mais primitiva do ser humano. Por conta do quê? Por conta da possibilidade do conflito. Inclusive, Thomas Hobbes coloca, olha, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas como que ninguém quer morrer? Ninguém quer morrer de morte violenta. Né? Então, o que você faz? Para poder ter segurança e evitar o conflito, você precisa, então, abrir mão da sua liberdade natural. Consequentemente, você precisa delegar poder a alguém para administrar as relações entre os próprios sujeitos. Qual que é a causa do conflito? Propriedade privada. Então, qual que é o objetivo dessa delegação do poder para alguém? Dar segurança à propriedade privada. Então, nós vivemos no estágio de liberdade, mas apenas de liberdade civil. Se você vive a liberdade civil, o que você faz? Você respeita aquilo que é expressão de um poder soberano sobre você e sobre a vida social. Né? Necessariamente, nós sempre teremos uma relação de classes entre uma classe que exerce poder e uma classe que é necessariamente apoderada sobre essas relações. Né? Por isso que algumas tendências de pensamento social e político que defendem vamos viver numa sociedade sem classes, né? Pode ser até numa perspectiva do comunismo mais radical ou numa perspectiva anarquista, ela é impossível de sobreviver, porque você sempre vai ter alguém que vai procurar preservar a manutenção desta mesma ordem e pensamento político. Então, se você tem alguém que vai prezar por essa manutenção, você tem aqueles que vão viver sobre. Logo, sempre haverá uma estratificação social. Tá? Sempre haverá propriedade privada também. Né? Eu até comento com os meus alunos, olha, propriedade privada é algo que também pode ser justificado antropologicamente. Né? Quer dizer, é da natureza humana ter propriedade privada. Desde a relação com a própria mãe e o seio materno, você já tem a relação com o meu. E é interessante porque o contrário também ocorre. Né? Quer dizer, é o meu filho. Né? A relação do meu e distinguir o meu do teu faz com que você tenha a ideia de propriedade que precisa ser
não só identificada, como também preservada. Logo, o que você verifica? Que para ocorrer a manutenção da própria vida humana, política é algo fundamental. E aí eu gostaria de interferir, se o senhor me permite. Sim, claro. Dentro desse processo, onde nós cedemos a nossa liberdade natural, usando a expressão de Thomas Hobbes, e permitimos que o Estado, né, vamos colocar já a figura do Estado, administre essa liberdade em nosso nome, nós podemos fazer isso sendo submissos ao poder, no caso de uma monarquia absolutista, por exemplo, ou de uma ditadura, seja ela teológica ou não. Nós temos no Oriente muitas ditaduras de cunho teológico, ou seja, a religião dominante manda no Estado e todo aquele que não for fiel àquela religião acaba sendo perseguido e morto, como já tivemos isso no Ocidente também, nos países europeus. Mas o que me causa curiosidade é em que momento, depois da Revolução Francesa, nós conseguimos domar um pouco essa fera que é o Estado autoritário e entender ou dizer para essas pessoas que não, elas não podem fazer exatamente tudo o que bem entendem, porque elas precisam ser validadas, ou seja, o poder delas precisa ser validado de tempos em tempos. Eu tenho a impressão que existe uma influência muito grande por parte da imprensa nesse processo todo, principalmente ao longo do século XIX e depois ao longo do século XX. Quando as pessoas começam a ter mais informação, essa informação permite que elas tenham uma reação social. E essas reações sociais acabam sendo danosas a quem está no poder, porque numericamente os dominados são mais expressivos do que os dominantes. Portanto, se os dominados quiserem realmente reagir, eles matam toda a classe dominante. Sim. Mas não é esse o intuito. Porque não é todo mundo que tem a capacidade, por exemplo, de empreender e gerar empregos. Assim como não é todo mundo que domina a arte da metalurgia. Ou seja, você precisa ter muitos talentos para que a vida em sociedade seja possível. E esses talentos convivendo, obviamente, numa harmonia que hoje nós entendemos como sociedade de consumo. Aí já é uma outra história. E tema para um outro programa. A minha linha de raciocínio é torta ou realmente o processo de difusão de informação fez com que as camadas mais pobres da sociedade pressionassem as camadas dominantes em busca de um processo que hoje nós chamamos de eleições? Veja, é muito importante esta pergunta, porque nós podemos nos remeter, já que estamos falando hoje, no dia que estamos gravando esse programa, 14 de julho, é um dia muito importante para a história dos últimos 200, 300 anos, que é o dia que comemoramos a Revolução Francesa. Veja que você tem a Revolução Francesa, mas ela não é algo que acontece da noite para o dia e que vai mudar a ordem política da França, fazendo cair aqui o poder da monarquia. Você tem todo um ambiente, Ney, que é um ambiente de preparação, em que a literatura, as artes, a música, a filosofia, quer dizer, a formação cultural e educacional do povo francês vai propiciar, fazer com que, cada vez mais conscientes, você tenha a possibilidade de conquistar o poder, e é o que a burguesia alcança, conquistar o poder com o apoio do povo. Então você tem um ambiente de preparação para isso, que se dá por meio do quê? De formação, de opinião pública. Algo muito caro hoje para a mídia, quer dizer, muito importante para a mídia de hoje. É claro, hoje, e sobretudo aí, nos últimos 2 séculos, na medida que você tem uma imprensa que assume o papel de exercer informação, formação de consciência, promoção de utilidade pública para a população, levando cada vez mais conhecimento sobre o que acontece na esfera política, você tem também
a possibilidade de elencar uma série de ações que remetem a critérios sobre, assistindo um programa de TV que fala sobre jornalismo político. Veja a oportunidade que eu tenho agora de não somente tomar conhecimento de modo reflexo, mas eu tenho a possibilidade aqui também não só de fazer o reflexo, mas de fazer a reflexão sobre o que eu estou assistindo. E a partir daí, produzir juízos de valores sobre o que eu considero, a partir de meus próprios princípios, ser correto ou não, que atende o meu interesse ou não. Então, você tem aqui, na figura da imprensa e do jornalismo orientado à política, a possibilidade de tornar esta consciência cada vez mais preparada para atender expectativas de projetos políticos distintos. Eu falei da questão da imprensa porque é óbvio que havia toda uma movimentação política na França da Revolução Francesa, ou seja, naquela época, liderada por intelectuais, pessoas benquistas pelo povo, ou não, né, mas que acabaram resultando em movimentos populares. Uhum. E isso foi intensificado com a criação dos jornais diários e foi, obviamente, multiplicado de maneira exponencial com a criação do rádio e da TV. E as eleições modernas, elas sofreram modificações, mesmo nos Estados Unidos, que a gente considera o berço da democracia no continente americano. E dentro desse conceito, daí as mulheres passaram a ter vez e voto. No Brasil, as mulheres não votavam no começo, a monarquia era elitista, a Primeira República era elitista, Vargas foi um ditador, beneficiou muito a camada mais pobre da população, isso é fato, mas era um ditador, e daí só com a Constituição de 46, se eu não me engano, é que nós temos literalmente toda a população participando do processo eleitoral. Então, a impressão que eu tenho é que a escolha dos nossos líderes, principalmente no Brasil, ela é recente demais. Porque logo depois, na sequência, em 64, novamente nós tivemos a nossa liberdade cerceada. Existiam as eleições, mas era um processo muito controlado, né? Todo mundo sabe disso. Eram 2 partidos, o bipartidarismo foi implementado à força, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era governo, e era muito difícil a relação com um governo que, principalmente no período Médici, podia matar e mandar matar. Hoje, com esse processo que nós temos implementado no Brasil, principalmente com as urnas eletrônicas, nós temos uma resposta muito rápida. E com as redes sociais, eu acho que nós atravessamos uma terceira onda dentro da revolução da informação. Temos o processo eleitoral muito mais dinâmico do que já foi um dia, ou seja, as eleições hoje no Brasil realmente representam a vontade popular? Nós estamos representados, por exemplo, no Congresso Nacional, ou é o dinheiro que filtra tudo isso através das campanhas de marketing nas eleições? Porque a impressão que dá é que o dinheiro filtra tudo isso. Mesmo com as modificações, os limites impostos agora pela mudança, as mudanças que ocorreram, por exemplo, um político pode financiar sua campanha. Uhum. Então, se ele tem dinheiro, ótimo. E se ele não tem dinheiro, como que ele vai concorrer? A própria Justiça Eleitoral comete discrepâncias quando diz que um profissional de comunicação não pode exercer seu trabalho durante o período eleitoral. Mas um médico que pode distribuir medicamentos de graça, ou então um pastor que pode convencer seus fiéis, esses podem disputar as eleições. Uhum. Aí entra a questão do filtro do poder e do dinheiro. Se não é um poder da fé, né, o poder da cura, mas o poder principalmente do filtro financeiro. Existem eleições livres? Ok. Elas existem dentro de um determinado contexto social, político, que expressa muito mais a ideia de liberdade, não no contexto de uma liberdade civil, em que você teria chances de referendar uma eleição pautada naquilo que
é princípio constitucional, entendido como igualdade de chances e de condições para todos os candidatos, né? Eu tenho colocado que hoje nós vivemos no país muito mais o princípio de equidade, dando a cada um o que é seu por direito, de acordo com as suas próprias condições e seu contexto, do que a vivência a convivência pautada no princípio de igualdade, né, em que você estabelece iguais chances para todos os concorrentes, né? Nós poderíamos dizer, qual que é o princípio de liberdade da eleição livre que nós temos? É de uma liberdade natural, quer dizer, que se dá apenas por desidérios, né? No sentido de que as tuas relações econômicas, culturais e já de antemão políticas que determina quais são as suas chances de ganhar o pleito, né? Isso, claro, nos faz pensar até que ponto, de fato, um outro princípio constitucional que diz todo poder emana do povo, emana de fato do povo, não é? Nós poderíamos também perguntar o seguinte, sendo todo poder emana do povo, né? Veja que interessante, esse princípio constitucional, ele reflete muito aquilo que o próprio Thomas Hobbes diz, quer dizer, emana do povo. E por quê? Porque é uma necessidade do povo que esse poder surja deste contexto, né? Agora, ele se volta para o mesmo povo, tá? Ele emana do povo, é um movimento. Agora, ele se volta para o povo? Então, já que nós falamos de Revolução Francesa e levantamos aqui alguns autores e contextos, eu gostaria de chamar a atenção de mais um, Jean-Jacques Rousseau, na obra O Contrato Social, né? O que deveriam ser as eleições? A possibilidade de, olha, o poder emana do povo e nós vamos fazer um contrato com vocês, né? No fundo, uma propaganda política deveria ser o quê? Deveria ser a apresentação de cláusulas de um contrato que você estabelece com aquele que está confiando e emanando poder a alguém, dizendo, olha, então você quer me representar? Você vai atender os termos deste mesmo contrato, deste mesmo compromisso, né? No fundo, esta relação ela só é representativa quando você representa os termos deste contrato. E o que nós mais verificamos hoje na nossa política é que o que se promete, nos termos de um suposto compromisso, né, não se realiza, não se executa, né? A ideia do contrato social, ele é quebrado, e muitas vezes não é quebrado somente pela classe política, é também, muitas vezes, quebrado pela própria população, infelizmente. Quando não se orienta, né, a agir de acordo com os próprios ditames, os próprios ordenamentos políticos e jurídicos para a convivência em sociedade, inclusive por falta de valores ou por falta de princípios, né? Assim, tomando como regra geral, né? Então, é importante a gente também pensar do lado do eleitor, quando já há uma corrupção prévia, né, no exercício de sua própria função política. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é eleições e o eleitor. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos Willians Jacques Moraes, professor do curso de mestrado em jornalismo da UEPG e coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no bloco anterior, nós falamos sobre eleições, origem histórica, como que o processo acabou se construindo ao longo dos últimos séculos, até chegar naquilo que temos hoje, como democracia representativa. Com todos os seus defeitos, ainda é democracia. Ou seja, nós temos sim a interferência do poder econômico, temos a classe dominante tentando manter o status quo, e quando falo de classe dominante, não me refiro à camada mais rica da sociedade, mas todos os seus asseclas, ou seja, todos os seus servidores que estão ali em volta
buscando migalhas desse poder. Mas o que mais me chama a atenção é como funciona a cabeça do eleitor brasileiro. Nós somos um país historicamente jovem, tirando, obviamente, os povos que aqui já viviam e que foram exterminados. Se não de maneira proposital, involuntária através dos vírus que os europeus trouxeram. E, nesses 500 anos, passamos uma boa parte como colônia, o país só passa a ter infraestrutura quando Napoleão expulsa a família real portuguesa, e eles acabam montando, então, uma infraestrutura mínima no Rio de Janeiro. Essa infraestrutura ganha um pouco mais de corpo depois de 1822 e se desenvolve mais plenamente a partir, principalmente, do período Vargas. Eu acho que a gente pode colocar por aí. Mas, ao longo desse processo, nós tivemos como é que eu posso classificar? Um estágio de mudança no povo brasileiro que não foi benéfico. Outros países passaram pela cultura letrada. Antes de chegar, tiveram a cultura oral, tiveram a cultura letrada, ou seja, os livros, os jornais, e daí depois vieram os veículos eletrônicos. No nosso caso, nós passamos da cultura oral direto para a cultura eletrônica, através do rádio. Ou seja, nós não tivemos tempo como nação de formar uma camada letrada. E isso faz falta, faz muita falta. Hoje, os processos educacionais vêm sendo levados com muita seriedade pelos profissionais da área de educação para que todos tenham o seu direito à educação garantido. Porque isso é um direito, isso é fundamental. É lógico que as pessoas precisam ter moradia, comida, vestuário, isso é básico. Mas, sem educação, para que direção vai a vida? E aí fica a pergunta, como funciona a cabeça do eleitor brasileiro? O eleitor brasileiro se baseia, com o resultado nas eleições, no contrato social que o senhor mencionou antes, ou seja, ele acredita naquilo que está sendo dito durante as campanhas, e será que ele cobra isso depois? E, fundamentalmente, o eleitor brasileiro ainda se vende o próprio voto? Ou ele simplesmente tem vínculos de gratidão com quem presta favores? Ok, Ney. Ney, é importante nós pensarmos no seguinte, que um pensamento que eu procuro difundir bastante a partir da análise de alguns teóricos é o seguinte, ninguém pensa, ninguém fala, ninguém age sem o interesse. Não é? O interesse está sempre movendo as pessoas a realizar um tipo de ação. Quer dizer, o interesse é da condição humana. Não é? Até nós, quando elaboramos perguntas, elaboramos também proposições para poder responder essas perguntas, estamos fazendo sempre já com um interesse prévio. Não é? Ter um interesse não é algo ruim, pelo contrário, ter um interesse é algo fundamental. O problema é o conteúdo, por vezes, desse interesse. Né? Quando você pensa nesse conteúdo do interesse, nós poderíamos classificar, basicamente, o interesse em interesse privado, quer dizer, o interesse que atende às minhas próprias necessidades, e, de outro lado, o interesse público, quer dizer, o interesse que atende não somente a minha necessidade, mas a minha necessidade num determinado contexto. Num contexto social, num contexto político, num contexto econômico. Eu não estou sozinho no mundo. Né? Os seres humanos são seres de relações. Né? É um nó de relações. Né? Vivemos num contexto de relações que são pautadas praticamente como numa teia social. Né? Então, nós poderíamos pensar no seguinte, quando o sujeito ele precisa deliberar pelo seu próprio voto, ele vota atendendo o quê? O interesse pessoal ou o interesse público? Não é? Esse procedimento, que é um procedimento político, nós poderíamos dizer, é um procedimento democrático,
porque ele vota, né? Só que ter democracia não pode ser entendido apenas como a escolha de um dirigente político pautado na relação maioria mais um, né? 50% mais um. Não, não se trata apenas disso, né? Se trata também de você projetar, mediante o voto, que é um ato democrático, qual é o tipo de vontade política que reflete interesses também do próprio eleitor. Então você pode ter, por exemplo, numa perspectiva de uma democracia liberal, né, o quê? A soma dos interesses privados da maioria. E, na perspectiva de uma democracia social, um referendo que valida pela maioria projetos de sociedade pautados no interesse público, né? Essa distinção e a consciência dessa distinção, ela permite também nós identificarmos o seguinte, que a venda do voto não acontece apenas naquela imagem, né, estereotipada que nós temos, que diz, olha, vai lá o candidato tal no bairro carente e vai distribuir algum tipo de benefício, recurso, visando, como tradicionalmente, a cesta básica, dentadura, dinheiro vivo mesmo, né? Isso acontece, né? A venda do próprio voto e a compra do voto, né? Quer dizer, essa relação negocial. Quer dizer, não é somente mediante essas imagens tradicionais, estereotipadas, que acontece a venda do voto, né? Ela pode acontecer também pelo favorecimento de negócios em sentido mais amplo e institucionalizado, né? Quando nós falamos, por exemplo, olha, tal empresa financia ou ajuda a financiar a campanha de um determinado político ou de partidos políticos, né? Nenhuma empresa financia, né, sendo empresa, sem pensar na relação custo-benefício. Agora isso está proibido, mas não significa que não possam fazer através do Caixa 2. Mas, enfim, continuando. Sim, pode fazer através do Caixa 2, pode fazer através do tráfico de influência, né? Existem diferentes maneiras, né? O ser humano é muito criativo para burlar a lei, né? Para burlar a lei, né? Para criar subterfúgios, né? Então, às vezes até mais criativo para esse tipo de ação ilícita do que o próprio lícito, né? Infelizmente. Mas é a condição humana que nós temos, né? E aí o que você verifica? Que de outro lado, frente a essa condição humana, é necessário você refletir sobre aí o ponto da tua pergunta, sobre a educação, que procura agora intervir sobre a natureza humana, né? Quer dizer, não se trata, se você tem uma condição, ela é reflexo sempre da natureza. E aí você verifica que é necessário uma ação sob a natureza. Na medida em que você age sobre a natureza, você age sobre consciência, e consciência que determina a ação humana e, consequentemente, a condição humana, né? Se a condição humana ela é deplorável, né, como que você pode mudar essa mesma condição? Mudando a natureza. E qual que é o melhor artifício para isso? Educação, né? Agora, se você tem educação que visa projetar um tipo de condição humana desejável pelos interesses do poder, você tem poucas chances de mudar o quadro que está aí posto. Por isso é muito importante, nesse momento em que nós nos aproximamos de novas eleições municipais e depois as eleições para o governo do Estado, para o governo federal. Quer dizer, é um momento político fundamental em que você vai também projetar não somente melhores condições de vida, mas uma ação sobre a natureza, né, dos sujeitos, né, no sentido de que, olha, como que nós vamos nos orientar enquanto pessoas, enquanto seres pensantes, que é capazes então de também materializar um tipo de convívio social e de construção da própria cidade. Existem duas coisas que me chamaram a atenção na sua resposta. A primeira, a questão do interesse privado e do interesse público. Normalmente o eleitor, eu posso estar errado, leva em consideração o interesse privado, ou seja, como isso atende à minha realidade.
Mas, às vezes, existe também um interesse de grupo, ou seja, como isso atende melhor o meu bairro. Não só a minha casa, a frente da minha casa, mas o meu bairro. Como isso atende o grupo ao qual eu pertenço. E aí já é um princípio, eu digo um princípio de interesse público, pelo menos pelo que eu posso perceber. Um outro aspecto também interessante nesse contexto é justamente a possibilidade de, literalmente, nós passarmos a limpo a sociedade brasileira, não só nesse pleito, mas no próximo, por conta de tudo que vem acontecendo. O processo educacional realmente ajuda, né? Mas são as informações reveladas que podem nos conduzir a um estágio posterior. E isso está presente na sua resposta quando o senhor fala do interesse público. O senhor acredita que isso é viável, que isso é possível? Porque, por exemplo, algumas pessoas votam por gratidão. E a gratidão é um dos sentimentos mais belos que existe. Eu acredito realmente que o estado de bem-estar social proporcionado por esses últimos governos, com o projeto Minha Casa Minha Vida, com o Bolsa Família, realmente é fabuloso. Mas o que as pessoas devem pensar, o que é melhor para o futuro dos meus filhos e para o futuro do país? A questão é, o eleitor tem condições de compreender o que é o país, principalmente numa nação continental como a nossa? E precisam superar a questão da mera gratidão para pensar no futuro dos filhos e dos netos? Ele tem condições? Tem, claro que tem, né? O que eu penso aqui, Ney, nós precisamos, é claro, pensar num projeto isso envolve todo mundo que tem chance de formar consciência, formar opinião, e opinião pautada em valores que não se encerram apenas no benefício pessoal, mas em valores que procuram reconhecer o que é próprio para o bem comum, né? Quer dizer, o que é melhor para o bem comum, o que é melhor e que atende à expectativa do interesse público, né? O que é o interesse público? É o interesse de determinadas esferas, né, em que sujeitos estão relacionando-se entre si e que procuram, a partir daí, apontar reivindicações, apontar causas, não é, que precisam ser atendidas por quem? Por quem está aqui estabelecendo um contrato e que visa atender essas mesmas expectativas, não é? Eu vejo, olha, hoje é fundamental que a gente possa, Ney, pensar na distinção entre dois conceitos: o que é política e quem são os políticos, né? Porque o que eu vejo? Olha, toda vez que se fala de política, fala da ação dos políticos. A política é algo maravilhoso, né? Quer dizer, quando você fala de política, você pode muito bem entender como construção de relações sociais, como projeção, né, de formas de convivência humana cada vez melhores entre os próprios sujeitos. Falar de política nesse sentido é ótimo, né? O problema é que existem alguns atores políticos que denigrem o ideal da política, né? E o grande problema é que muitas vezes nós escolhemos esses sujeitos para nos representar, né, no exercício do poder. Tá? Por que nós escolhemos? Por que o brasileiro, por exemplo, vota em figuras como Renan Calheiros, Fernando Collor, que tradicionalmente foram vistos já, foi comprovado que eles têm problemas com a justiça. O próprio Eduardo Cunha, ele foi eleito. Sim. Né? E ninguém colocou uma arma na mão dos eleitores ou na cabeça dos eleitores e disse: por favor, vote, senão você vai ser executado. O processo não foi esse. Afinal de contas, o que faz com que o eleitor escolha essas pessoas? Até na Alemanha nazista... Pois é, escolheram, né? Hitler. Escolheram Hitler. Escolheram Hitler. Né? Não foi toda a população, mas Sim. Ele foi eleito pela maioria. Então, por que esses processos existem, então, não só no Brasil, mas no mundo? Por que nós passamos por isso? É falta de opção? É revolta? É voto de protesto?
nós poderíamos dizer, é um pouco de cada coisa que você está aqui apontando, né, Ney? Veja, você fala falta de opção, né? Qualquer sujeito pode ser uma opção, mas nem todo mundo se prontifica a ser um ator político e não se sente qualificado para isso. Delega, então, poder a alguém. Existem muitos casos em que você tem a boa fé, né, e o outro não tem essa boa fé assim. E ele vende uma imagem que você compra. E o eleitor vota. Né? E aí ele é enganado. Né? Por quê? Porque o seu projeto político não passou do quê? De um projeto de estelionato político. Né? Ele vendeu uma imagem que não corresponde. Né? É interessante essa ideia, né? Vendeu uma imagem, porque a relação, por vezes, elas são negociais mesmo. Né? Existe também o fato de que, olha, alguns políticos que mal representam o povo também intencionalmente são colocados para esse fim. E aí você vê um problema de valor moral do próprio eleitor, né? Quando ele pretende algum tipo de benefício pessoal. Né? E tem aqueles que também representam muito bem a população. Né? E que, inclusive hoje, né, nessas próximas eleições, frente ao contexto nacional, né, mas não é só nacional, né, geral que nós vivemos, o discurso sobre ética, sobre transparência, sobre valores, sobre princípios morais, vai ser o discurso da maioria dos candidatos que vão se apresentar ao pleito. Né? E é muito importante verificar se, de fato, esse discurso corresponde à sua ação política. Na medida em que, na era eletrônica, nós temos ainda mais acesso a informações, é muito importante que cada eleitor possa verificar a ficha desse sujeito. Para quê? Para que a gente possa ter condições e critérios de fazer um voto de qualidade. Né? E aí, quando eu falo voto de qualidade, isso significa que a democracia não pode ser meramente quantitativa. Né? Também ela precisa ser qualitativa. O voto de qualidade é aquele voto que passou por um critério, você fez um escrutínio. A ideia do escrutínio é a ideia que você tem de que, olha, analisei a vida desse sujeito, vi qual que é as suas intenções, qual que é o seu projeto, qual que é o seu contrato, né? E eu assino junto e vou com ele. E cobro dele se ele não realiza esse tipo de... não atende o termo do compromisso, quer dizer, não atende os critérios ali estabelecidos. Isso é muito importante. Né? Vamos pensar aqui, quantos daqueles que estão nos assistindo lembram em quem votou para vereador nas últimas eleições? Né? A gente pode dizer, nossa, uma boa parte dos nossos telespectadores nesse momento pode dizer, olha, não lembro mesmo. Né? E aí você fica refém da situação de representação ou da falta de representação política na Câmara de Vereadores ou no Congresso Nacional. E aí você diz, o poder emana do povo, mas não se volta para ele. Mas também eu não continuo emanando este poder durante o mandato do próprio legislador ou do próprio poder executivo. E é necessário essa participação. Participar na associação de bairros, criar grupos de estudo sobre política, nos diferentes contextos de sociabilidade, discutir sobre política é importante. Né? E de modo respeitoso, de modo formativo. Esse ano é um ano muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando sobre eleições municipais e discutindo as questões locais. Discutir o local em relação ao macrofísico, social e político e o contrário vai ser fundamental neste momento. Para quê? Para que a gente possa resgatar aquilo que é próprio do valor político, que é projeção de formas de convivência humana, de sociabilidade e de projetos de sociedade. Né? Agora, se nós ainda destacarmos a política pelos seus próprios atores atuais, aí nós corremos o grande risco de perpetuar esta mesma lógica e não sairmos do quê? Desse processo que, por vezes, parece que está apenas patinando, né? E que não avançamos, né, na nossa consciência e na nossa formação política. Professor Carlos William Jacques Moraes, doutor em Filosofia Política,
professor do curso de mestrado em jornalismo do EPG e coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Ney, estou sempre à disposição. Né? Eu penso que hoje, como coordenador do curso de pedagogia, né, nós temos uma tarefa muito importante que é também o de formar os futuros formadores da opinião pública e da opinião política. Né? Então, é justamente por meio da educação que nós temos grandes chances de projetar uma natureza humana que resulte em condições humanas mais favoráveis para a nossa sociedade. Novamente, obrigado. E obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Nós estamos encerrando o programa por aqui e eu só gostaria de dar 2 sugestões. A primeira delas, vereador não muda a cidade, não sozinho. Ele precisa pertencer a um grupo e precisa, sobretudo, ouvir o grupo que o elegeu. Então, fique atento em quem você vota, verifique as características dessa pessoa em relação aos candidatos a prefeito. É importante destacar que a maior parte do dinheiro é usada para o custeio da própria máquina pública, que custa muito caro. Essa parte de custeio consome a maior quantidade de dinheiro que o município arrecada. Portanto, é preciso que o candidato seja lúcido em relação àquilo que propõe no contrato, como foi dito aqui pelo professor Carlos Moraes. Fiquem atentos a isso e, com certeza, o resultado das eleições será benéfico para toda a nossa sociedade. É apenas uma sugestão, humildemente dada por esse jornalista que já há um bom tempo acompanha eleições na cidade de Ponta Grossa. Um grande abraço e até a semana que vem.